Arro pessoal, muito boa noite, começando mais uma live aqui, dessa vez para a gente falar sobre a temporada de Marte em Leão. Falar sobre Marte sempre é muito importante porque ele é conhecido desde a antiguidade como aquele pequeno trazedor de problemas, né? Marte é o encrenqueiro do zodíaco e por onde ele está passando é importante você ter consciência para não cair no automático e não cair em brigas e coisas desnecessárias. Tá, eu estou com a minha defumação aqui, né? Estou fazendo minha defumaçãozinha, aproveitando que o Marte está em Leão, né? Trabalhando o elemento fogo. Maravilhoso. Respirei demais a fumaça. Então vamos lá, né? Enquanto a galera vai chegando, eu já vou falando aqui do podcast principal, que você pode todos os dias ouvir uma reflexão astrológica. Boa noite, Carmesita, seja bem-vinda. Você pode todo dia, Flaviana, boa noite, ouvir uma reflexão astrológica que eu gravo. Se eu não gravar no dia anterior, eu gravo no dia mesmo, né? Bem cedinho, para falar sobre o que está acontecendo. Por exemplo, amanhã a gente vai ter uma mudança importante, que é a querida Vênus entrando em Áries. Então, olha só, vamos falar de Marte hoje e amanhã a Vênus entra no reino de Marte, que é Áries. Então a gente vai ter essa energia muito forte aqui. A fumaça aqui já me pegou, né? Então deixa a fumaça aí mais para lá. Vai lá, fumacinha, porque senão ela pega minha garganta e não dá para falar não. Realmente a sálvia branca solta muita fumaça, como vocês estão vendo aí. Vamos lá então. Falar sobre Marte em Leão, que na verdade ele voltou para Leão agora, né? Porque ele já tinha entrado em Leão. Inclusive, coisas que a gente vai falar aqui sobre essa questão de confusão, de conflito, de talvez algumas brigas aí acontecendo, não são de agora, tá? Porque o Marte ele já fez oposição a Plutão, que é o aspecto mais tenso que a gente está tendo nesse momento, ele já fez desde o ano passado, né? Então, só para recapitular um pouquinho essa jornada de Marte. Bom, vamos falar primeiro de Marte, né? Para quem não conhece astrologia, se você não conhece astrologia, vem fazer o curso comigo. Amanhã tem aula ao vivo. Amanhã é aula inteirinha para falar sobre Aquário, né? Já tem aí aula de todos os planetas gravado, tem aula sobre os signos. Estamos terminando os signos, né? Porque já vamos para Aquário e depois o último signo é Peixes e a gente entra nas casas astrológicas. As aulas são gravadas ao vivo, né? E aí depois elas são feitas ao vivo, né? E depois elas ficam gravadas para todo mundo acessar. Então o planeta Marte, que é o planeta vermelho, e se você olhar para o céu realmente e reconhecer Marte, você vai ver um pontinho vermelho ali. Ele desde a antiguidade ele é chamado de o deus da guerra, né? Isso desde a da parte hebraica, desde a parte helenística, sempre se tratou, né, o Marte como um planeta de guerra, né? A cor vermelha dele, cor de sangue, cor ali do ferro quente ali fazendo a espada. Então essa é a energia de Marte. Só que o que ele traz para a gente? Muita coisa. Tem aula de Marte lá para vocês já assistirem, para você poder entender no detalhe o que é a energia de Marte. Mas aqui eu coloco um pouquinho, né? Eu coloco algumas palavras para a gente poder falar. A primeira, minha caneta caiu, eu vou pegar outra, porque eu gosto de ir traçando aqui aquilo que eu falei. Primeira coisa, Marte representa coragem, né? Então, mesmo ele sendo chamado aí de Deus da Guerra, e vale dizer que o Marte ele é muito interessante, porque a gente tem na astrologia os nomes são os deuses romanos, mas são os mesmos deuses gregos, né? Então, quando a gente pensa em Saturno, Saturno é o Cronos grego. Quando a gente pensa em Vênus, Vênus é a Afrodite grega. E assim por diante. Então, quando a gente pensa em Marte, Marte é o deus Ares, que é o deus da guerra, quando a gente fala ali na mitologia grega. E aí o que acontece? É muito interessante ver como os dois povos, né, os gregos e os romanos, viam essa mesma energia de uma forma diferente. Boa noite, Bárbara, seja bem-vinda. Conseguiu pegar ao vivo, hein? Agora estamos ao vivo aqui. Eu vou ter que tirar essa fumaça daqui, senão eu não vou conseguir respirar mais. Vai para lá, fumacinha. Pior que está tudo fechado. Então é muito interessante notar que quando você vê histórias falando do Ares, né, do deus Ares, que é o deus da guerra para os gregos, eles não gostam de Ares. Né, eles não gostam, eles falam muito mal. É um deus sangrento, é um deus, né, enfim, eles não gostam. Agora, os romanos, eles adoram Marte, até mais do que Júpiter, né, que seria o Zeus. Então é muito interessante ver que esse mesmo arquétipo, visto sob dois pontos de vista diferentes, uns adoram, outros não gostam. E aí isso traz isso para a nossa vida, porque todo planeta a gente pode utilizar o lado luz e o lado sombra dele. Marte é um dos mais picantes nesse sentido.
Então aqui eu vou falar algumas coisas que a gente pode trabalhar com Marte. Marte representa coragem, né? Então, coragem, olha que interessante, né? Ontem mesmo eu fiz a live do Netuno entrando em Áries. E aí eu falei bastante dessa questão da coragem, porque Áries, que é um signo regido por Marte, representa a coragem, a iniciativa, a energia. Então vale dizer também que o planeta Netuno agora, ele vai ficar meio que regulado pela passagem do Marte, né? Então, por onde o Marte estiver passando, os aspectos que ele estiver fazendo vão influenciar a nossa espiritualidade, o nosso inconsciente, como eu falei na live de ontem. Então Marte representa energia, representa coragem, representa iniciativa. Veja, são coisas muito interessantes, não são coisas ruins, né? São coisas boas para a nossa vida. Mas ele também representa agressividade, conflito, raiva. Só que a agressividade também, se a gente for parar para pensar, não é necessariamente uma coisa ruim. Porque, veja, né, para uma planta, ela conseguir, aquela sementinha, para a planta conseguir perfurar a terra e subir em direção à luz, né, em direção ao crescimento, ela tem uma agressividade, né? Então, a agressividade ela depende de como você utilizar ela, pode ser boa, né? Não é necessariamente ruim. A Flaviana falando, Marte deve sincretizar com orixá algum, acredito que sim, né? Não sou especialista, mas dos estudos que eu já fiz, sim, né? Tem aí a ver com a energia de Ogum, porque é o guerreiro, né? É o guerreiro de todas as tradições. Todas as tradições vão ter aquele arquétipo do guerreiro que está dentro da gente. E Marte também representa muito a libido, né? A sexualidade, essa energia que é para a vida, é para fazer a vida. Por isso que se diz aí aquela frase, ela é mais do que real, faça amor, não faça guerra. Porque se você estiver fazendo amor, você vai estar pegando a energia de Marte e direcionando para ela para algo agradável, para algo interessante, prazeroso e que não vai ser destrutivo. Agora, se você estiver ali com aquela energia reprimida da sexualidade, isso vai ser direcionado para onde? Para a raiva, para a guerra. Wilhelm Reich já estudava muito isso, né? Então, quando ele fala ali da função do orgasmo, da função ali do controle, né, que a política faz sobre as pessoas, a ideia, desde sempre, foi diminuir, bloquear a energia sexual das pessoas e fazer com que elas não consigam ter esse prazer, esse amor sendo vivido, né? Mas enfim, esse planeta Marte, que ele está no mapa de todo mundo, né? Comenta aí se você sabe o seu Marte. O meu Marte é Escorpião, 16 graus de Escorpião, conjunção exata com Saturno na casa 8, faz trígono com a Lua, faz ali sexto com o Júpiter, então eu sei exatamente onde é que está o meu Marte, né? E agora essa energia entra em Leão, né? Aí eu paro por aqui para falar um pouquinho do histórico recente de Marte, que foi extremamente desafiador. Olha, se você que está assistindo aqui, se você tem algum ponto ali para a segunda metade de Câncer, talvez também Capricórnio, talvez também Libra e talvez Áries, você pode ter sentido bastante esses últimos meses com o planeta Marte retrogradando ali no signo de Câncer. Então foi realmente extremamente desafiador para mim, demais, né? Quem não faz tanto tempo, então quem me acompanha sabe o que eu passei. O Marte ele retrogradou em cima da minha Lua, né? Ao mesmo tempo eu estava com uma Lua progredida em quadratura com Plutão, então eu passei por vários desafios. Mas esse Marte ele ficou desafiado para todo mundo, né? Porque o planeta Marte, dentro das dignidades planetárias, ele fica em queda em Câncer. Então era como se ele não estivesse muito feliz. Então pensa naquela raivinha lá do Divertidamente, né? Aquela raivinha, aquele vermelhão que fica soltando fogo, né? Olha só, você tem Marte e Escorpião na 8 também. Caramba, temos então uma energia muito parecida aí nessa energia do Marte, hein? Interessante. Então, imagina aquela raivinha, né, do Divertidamente, insatisfeito, totalmente insatisfeito. Puta, não estou num lugar que eu gosto, não estou num lugar que eu fico feliz, eu estou num lugar extremamente emocional, eu estou num lugar extremamente o fogo de Ares fervendo a água de Câncer, né? Então ele ficou esse tempo aí muito longo em Câncer por conta da retrogradação. Então, se tradicionalmente o Marte em Câncer já era uma debilidade, ele estava em queda, a retrogradação também, né, tecnicamente, é considerada uma debilidade, um desafio, e ele ficou, então, o Marte, retrógrado e em queda. Então ele ficou um tempão a mais no signo de Câncer. Poxa, ele poderia ter retrogradado, sei lá, em Capricórnio, imagina, ele estaria exaltado, seria muito bom ter o Marte exaltado mais tempo, né? Mas foi o caso do Marte em Câncer. E para piorar, né, toda essa situação, ele já começou a fazer, por conta da retrogradação, ele fez 3 vezes oposição a Plutão, né? Então assim, não sei como tá aí para vocês, mas assim,
Eu tenho atendido pessoas, inclusive, que estão relatando muito conflitos, né? A coisa do conflito, às vezes está envolvendo amizades, envolvendo relacionamentos. A Bárbara tem Marte no início de Virgem, final da casa 10. Ó, se o Marte está na casa 10, ele está exaltado, né? Ele está feliz ali pela casa, né? Que é a casa de Capricórnio. É um lugar muito bom aí para você fazer, direcionar a sua energia, né? Fazer, trabalhar, carreira e assim por diante. Então o que acontece? O Marte ele ficou muito tenso, né? Ficou muito chateado aí e fez essa oposição 3 vezes com Plutão. Então, assim, se uma oposição com Plutão é desafiadora, imagina 3. Né? E foi o que aconteceu. E veja só como é que foi, né? A gente teve lá no ano passado, o Plutão estava no finalzinho de Capricórnio, bem ali no final de Capricórnio. E o Marte, quando chegou no final de Câncer, fez o quê? Oposição com Plutão. Né? Tivemos aquela tensão de Marte e Plutão, por isso que eu até comento, né? Os conflitos que estão vindo hoje, eles podem ter já começado desde o ano passado. Né? A insatisfação, a tensão, a panela de pressão já pode ter vindo aí desde o ano passado. Então ele fez essa oposição enquanto Marte estava em Câncer e Plutão em Capricórnio, tivemos essa tensão, essa oposição. Aí o Marte, ele entrou em Leão, né? E a gente fala, graças a Deus, saiu de Câncer, bacana. Só que ele foi só até o iniciozinho de Leão e iniciou a retrogradação. E no que ele retrogradou, o que aconteceu? O Plutão entrou em Aquário, o Marte, voltando aqui em Leão, fez uma outra oposição. Então, mais tensão ali entre Marte e Plutão. Aí o Marte voltou ali, né? Um tantão ali de Câncer, foi até quase metade do signo de Câncer. Plutão, na sua lentidão de sempre, foi seguindo por Aquário. Depois, agora, o Marte voltou para Leão, é o assunto da live de hoje, né? A gente vai falar sobre Marte em Leão. Ele voltou para Leão, se secou, né? Tirou aquela água de Câncer e falou, agora me fortaleci novamente e vai de novo, né? Fez de novo a oposição a Plutão. Então a gente vem aí de 3 oposições de Marte e Plutão. Marte é o guerreiro, o Plutão é a oitava superior de Marte. Até se brinca que o Marte é a espada, o Marte é uma granada e Plutão é a bomba atômica. Né? Plutão ele é a destruição mesmo. E aí a gente vê que no mundo tem muita coisa acontecendo, na nossa vida tem essas coisas também que podem estar se demonstrando em termos de conflito. E como se não bastasse, né, a oposição de Marte e Plutão, quem que veio agora, na Lua Nova de Touro, o Sol e a Lua fizeram quadratura com os dois e deixaram de presente, então, como plano de fundo, até a próxima Lua Nova, essa energia da grande quadratura que formou. E como se não bastasse mais ainda, a Lilith, que acabou de entrar em Escorpião também, tivemos uma mudança da Lilith em Escorpião agora em 2025, ela, lá no início de Escorpião, também se estranhou com todo mundo. Então, se você tem pontos fortes no seu mapa em Touro, Leão, Aquário e Escorpião, certamente você está passando por algumas questões bem fortes ali por conta dessa grande cruz no céu que está acontecendo. Né? E isso está acontecendo pegando fortemente aí o meu Mercúrio. Deixa eu ver aqui que o Thiago tinha comentado o Marte dele. O Marte do Thiago está no stellium com a Lua, ascendente Vênus e Vênus em Peixes, olha só. Então o Marte, né, quando ele está junto com o planeta, ele pode ter duas coisas. Né? Ele energiza, ele ativa aquele planeta, no caso aí as emoções, o relacionamento, ou ele pode trazer conflito também, né? Pode trazer raiva, esse tipo de coisa vem com Marte. Flaviana, então por isso que eu estou me irritando com tudo, uma raiva que vem de coisas que não mudam e se repetem de saco cheio mesmo, como você disse, deve estar contribuindo, com certeza. Né? E aí que eu quero trazer as reflexões aqui do Marte em Leão, porque, assim, se a gente está desavisado, se a gente está ali, né, só vivendo a vida no automático, podemos ter sim explosões de raiva, que não vão levar a um lugar legal. Né? E a raiva, ela deixa a gente cego. Né? Quando a gente fica com raiva, a gente vê o outro como inimigo. Mesmo a pessoa que seja uma pessoa muito amiga, muito próxima, né? Você pode ver aquela pessoa como inimigo por conta da raiva, da energia da raiva. Na neurociência a gente tem até um conceito, né? Um estudo que é feito chamado sequestro da amígdala cerebral. Né? Quando a pessoa fica com muita raiva, é como se viesse, né, aquela energia, a amígdala sequestra o cérebro e aí não tem mais racionalidade, não tem córtex pré-frontal. É instinto puro, né? E tende a ser destruidor. Isso aí astrologicamente falando, é o Marte sequestrando tudo e destruindo tudo. Então, se a gente sabe que essa tensão está no céu, o que a gente tem que fazer? Primeiro, né, manter a nossa vibração
o mais positiva possível, o mais na paz possível. Por quê? A vibração, como todo mundo sabe, né? Lei da vibração, uma das leis do mentalismo. Semelhante atrai semelhante. Então, se a gente tem uma raiva aqui embaixo, né, se a gente está vibrando na raiva aqui embaixo, aquela raiva que está ali em cima constelada no céu, ela cai como um raio aqui. Né? E a gente acaba atraindo situações na vida onde essa raiva vai ter que se expressar. Se a gente, através da consciência, se a gente, através de ferramentas que nos ajudam, a gente mantém, né, uma vibração mais elevada, uma vibração que vai atrair outras coisas, essa energia tensa no céu, ela pode ser transmutada, pode ser alquimizada. Né? Porque, como eu falei, o Marte ele tem muita coisa boa. Coragem, energia, iniciativa. Né? Então a gente pode estar utilizando essa energia para enfrentar traumas, para enfrentar coisas muito profundas e inconscientes, que é o Plutão ali do outro lado. Né? Mas depende de como a gente direciona a nossa consciência. Por isso que eu gosto, né, desse trabalho da astrologia, estar sempre olhando para o céu, sempre refletindo, porque a gente pode ficar mais consciente. Né? Então o que está acontecendo ali? Será que eu vou querer agir no automático, como diria o mestre Gurdjieff, que ele falava que o ser humano era food for the moon, né? Era comida para a lua, porque se tem uma tensão no céu, pá, pega o ser humano de jeito aqui, mas é quem está inconsciente. A Bárbara falando, nossa, tem o Plutão no ascendente Escorpião, estou começando a entender, então. Tem um Plutão forte, né? O Escorpião, Plutão e Escorpião ele é geracional, eu também tenho, né? Várias pessoas com idades ali próximas assim, né? Dentro de quase 20 anos, mas ele estando no ascendente significa que ele é um planeta muito forte no seu mapa. Você é uma pessoa plutoniana. Tem o Câncer na 9 com Saturno e Aquário na 4. Deve ter a ver com o que você está descrevendo. E outra, né, o que eu vou falar? É importante, a gente está aqui dando um contexto, né, do Marte e desse conflito todo que está acontecendo, mas é sempre importante você realmente colocar no seu mapa. Né? Colocar no seu mapa para ver aonde esse conflito está pegando, qual a área da vida. Porque é ali que pode se demonstrar mais fortemente. Logo a Lilith no meu ascendente, exatamente, a Lilith está chegando ali. Abril foi um mês bem complicado, pois é. E ainda bem que está terminando, né? Preciso preparar, ainda não deu, mas eu quero essa semana aí já preparar a live de maio, né? Dar uma olhada aí no mês de maio como um todo, como é que vai ser. A Bru falou, meu Marte é em Leão na casa 8, saco cheio também. Parece que a vida está travada. Olha só, mais Marte em Leão, mais Marte em casa 8, né? Olha só, 3 pessoas aqui com Marte na casa 8. E se você tem Marte em Leão, significa que ou você já passou ou passará em breve pela revolução de Marte, um aniversário de 2 anos. O Marte ele leva 2 anos para dar uma volta completa no zodíaco, então você vai ter aí, talvez realmente é isso, né? Você está no períodozinho que a gente poderia falar aqui, entre aspas, o inferno astral de Marte, e logo que Marte fizer conjunção com seu Marte natal, você recebe você enche o tanque, né? Você dá uma energizada para seguir em frente. Então é legal você saber o grau do seu Marte, aí você vai ter uma noção aí de quando isso vai acontecer. Deixa eu ver, não senti muito dia a dia, mas tive pesadelo quase toda noite, olha só. O que pegou para mim foi a Vênus em Peixes. Meu Deus, não aguento mais. Vênus em Peixes é legal, né? Vênus em Peixes é muito boa, mas tá acabando, né? Porque amanhã já temos uma Vênus em Áries. Ascendente Escorpião com Urano na Aquário na 4. Câncer com Saturno, também está tendo sonhos desagradáveis. Pessoal, usem ametista, hein? Usem ametista e usem óleos essenciais. Para mim está maravilhoso. Hoje que eu escolhi acordar 3h30 da manhã, que foi o momento que a Lua trocou de signo, né? Que eu até falei no podcast. Mas normalmente eu tenho acordado, eu acordo ali 2, 3 da manhã, eu pingo lá uma gotinha de novo, né? Do óleo essencial no travesseiro, volto a dormir, e aí acordo 4 e pouco, 5 horas, maravilhoso. E aí, para quem quiser, né? Pesadelo, que é terrível, né? Faz um tempão que eu não tenho pesadelo, mas da última vez que eu tive não é uma coisa agradável, não. A gente pode usar ametista, né? E é legal você programar ela, você pegar e, né, fazer todo um trabalho com ela. Tem tudo no curso de cristais. E também o óleo essencial de junípero. Né? Quem tiver o junípero aí, você pode utilizar para pesadelos. A Sullivan falando, dormi bem essa noite, foi a passada que eu não dormi nada. Pois é, então essa noite eu acordei 3h30, mas eu decidi acordar. Falei, tá na hora, né? Acho que a Lua em Gêmeos me chamou, agitou a mente, eu já saí, fui terminar livro e assim por diante. Então, essa energia toda para dar esse contexto do Marte, a gente vai falar dos aspectos que ele está fazendo, mas antes vamos falar da energia de Leão, né? Porque como a gente falou, o Marte em Câncer, ele tecnicamente ele está numa queda, não está no seu melhor, ele fica extremamente emocional, né? O signo de Câncer ele é extremamente sensível, então imagina um guerreiro extremamente sensível, né?
alguém que tem uma energia destrutiva, que é Marte, né? Ele pode te dar um golpe mortal, ele pode te dar uma espadada, enfim. E ele está ali hipersensível, ele está com uma dor, alguma coisa assim. Então o Marte em Câncer ele pode ser também extremamente reativo, né? Emocionalmente falando. Agora ele foi para Leão, não é uma dignidade específica, né? Vou pegar a ametista e jogar em alguém, olha só. Então você tem que pegar um quartzo rosa, hein? Aí nesse caso você tem que trabalhar um quartzo rosa, um quartzo azul, né? Para dar aí uma tranquilizada. A gente tem aí o Leão como um signo que é bacana para Marte, né? Porque embora não seja uma dignidade específica, o signo de Leão é de fogo, fogo fixo, né? Então o Marte é um planeta de fogo, é como se ele tivesse, como eu falei, né? Ele sai daquela água de Câncer, ele se seca e começa a ter calor, que é a energia do Marte. Então é um momento que a gente pode usar toda essa energia que eu falei, coragem, energia, iniciativa, a própria agressividade, a libido, para quê? Para trabalhar a nossa essência. Leão fala de quem a gente é, da nossa essência. Leão é o signo regido pelo Sol, né? E vale lembrar que o nosso Sol, a gente veio desenvolver o Sol. Não é porque a pessoa é de tal signo que ela automaticamente tem todos os atributos daquele signo. Ela tem um potencial ali. Então, assim, uma pessoa, né, vamos pegar o signo de Leão, ela tem um potencial muito grande para ter muito brilho, né, para poder brilhar, para poder liderar, né, para poder ser uma pessoa magnética, né, magnânima e assim por diante. Ela tem um potencial, pode ser que ela não desenvolva. Né? O mapa inteiro ele tem um potencial e pode ser que a pessoa passe a vida inteira e não desenvolva o próprio mapa. Né? Então, é aquela coisa, você tem uma semente. Né? Dependendo de onde cair essa semente, ela pode se desenvolver ou não. Né? Se ela cair numa pedra, o sol vai lá, frita ela e ela não desenvolve. Se ela cair numa terra fértil, né? Se ela for irrigada, se ela for trabalhada, aquela semente pode se tornar uma árvore enorme. Então, tudo isso é um potencial. Quando Marte entra em Leão, ele dá aquela força ali, né? Ele fica ali também, vamos dizer assim, no comando do Sol. Josi, boa noite, seja bem-vinda. E ele pode trabalhar para a gente, né, essa energia de ter coragem para viver a nossa essência. Coragem de ser quem você é. Né? Isso é uma coisa muito importante, porque talvez muitas pessoas tenham ainda aqueles bloqueios, né? Porque foi meio que tem que se adaptar para agradar pai, mãe e família e assim por diante, e sociedade, e às vezes a pessoa acaba esquecendo da sua própria essência. Né? Então essa energia do Marte em Leão, ela pode trazer esse impulso, essa coragem da gente ser quem nós somos. Mas claro que isso exige o autoconhecimento, né? Porque a gente não sabe quem é. Né? A gente está ali a vida inteira, nós só sendo guiado para lá e para cá, né? As pessoas mandando, né, o que fazer, e às vezes a pessoa não sabe. Então é um momento muito importante também para o autoconhecimento. Quem é você? Né? Se você parar ali alguns minutos meditando todo dia, o que vai vir de reflexão? O que vai vir de coisas para você perceber? O que eu estou fazendo da minha vida? Para onde eu estou indo? Como que eu fui direcionado ou não? O que eu quero fazer? Quais são meus valores? Tudo isso é uma temática muito interessante para se trabalhar. Leão fala do brilho. Né? Então é um momento muito interessante para a gente colocar energia, para a gente colocar coragem, né? E brilhar. Né? Então, ir, né, para frente, ir para cima do que tem que ser feito. Né? Ter essa energia de fogo, de coragem, para a gente poder realmente se destacar. Né? Acho que é a coisa do aparecer. Né? Você poder aparecer mais. Criatividade é uma temática leonina. Né? E o Marte em Leão, ele pode ajudar muito a gente a ativar a criatividade. Então pode ser um período extremamente criativo. A gente poder criar algo da nossa essência. Então o que você... Né, eu mesmo, né, eu estava pensando aqui, estava conversando com a Sully uns tempo atrás de pegar a roda de xamanismo, né, que eu fiz a formação tudo de multiplicador de xamanismo, mas eu pensando bem, eu falei, eu não quero simplesmente replicar a roda, eu estava querendo fazer uma coisa um pouco diferente, e eu estou pensando até em fazer uma coisa mais ligada à astrologia com o coaching, e fazer uma jornada pelos signos, alguma coisa assim me veio muito à mente, quem sabe nessa temporada do Marte em Leão que me vem, né, essa ideia. Então fazer uma jornada astrológica misturando aí o coaching, né? Então que ferramenta, porque eu acho muito legal, né? Eu leio ali muitos livros também de psicologia moderna. Vai a luz piscando, né? Vai começar agora, vai começar a balada aqui, né? A luz pisca e apaga, mas ela estava funcionando direitinho agora. E aí eu estou pensando que é uma coisa totalmente, né, única, né? Não necessariamente só replicar alguma coisa que já é feita. Então fica a dica aí para todo mundo.
pode ser um período extremamente criativo. O que você vai criar da sua essência? E vai compartilhar com o mundo, né? Leão e Aquário são uma polaridade. Aquário vai para o coletivo. O Leão cria no seu individual e Aquário vai para o coletivo. Acho que eu vou tacar uma caneta nessa luz para ver se ela acende de vez, né? Bom, Leão também fala do prazer. E aí já a dica, a balada voltou, tá vendo? Agora tá aqui. Colocar luz colorida, luz piscante. Daqui a pouco eu coloco sei lá, uma musicona aqui. Tava rolando a música, né? Mas aí não combina com a live. Vocês não pensam em fazer um retiro de final de semana? A Sullivan pensa sempre, sempre. Acho que a Sullivan pode falar mais sobre isso aí do que eu até, nessa questão do retiro aí. Então, prazer. Né? O que eu ia falar? O Leão, ele fala sobre prazer. Então, Marte é o briguento. Né? Então, eu já vou dar a dica aqui. Veja onde você tem Leão no mapa, porque eu atendi pessoas, inclusive essa semana, que adivinha, né? Tem Leão ali regendo a casa 7. Aí foi só Marte entrar e Leão começou a ter um atrito maior, né? Nessa questão de conflito no relacionamento. Então é importante você saber aonde você tem Leão. Mas, de qualquer forma, para acalmar o Marte, né, para deixar o Marte mais amigável, você tem que viver os seus prazeres. Né? Tem que poder sentir prazer na vida. A Carmen falando, na casa 9, então casa de estudos, de filosofia de vida. Né? Se você estivesse viajando internacionalmente, eu poderia falar, né, poderia ter algum problema, né, algum conflito na viagem, voltou a luz, faça-se a luz. Né? Uma hora meio paranormal, olha só. Pois é, agora a luz voltou, vamos ver quanto tempo ela vai ficar aí. Ela estava bonitinha agora, ligada, sem piscar. Eu não sei se ela pisca por causa da minha voz, né? Sei lá se tem alguma coisa assim. E também o ego, né? Aqui que eu queria deixar essa coisa mais forte ali para todo mundo se ligar nessa questão, o ego. Porque inclusive eu tive que entrar, né, de pacificador numa situação extremamente desagradável que aconteceu ali, né? E duas pessoas meio que brigando ali de forma feia, enfim. E eu olhando de fora assim falei, olha só o ego sendo pego ali dos dois lados. Então assim, o leão, ele pode falar muito da questão do ego, que é uma sombra, né? Que é o desafio do leão, que é se achar o melhor, que é ferir o meu ego, me desrespeitou, aquela coisa toda. Então eu diria que grande parte dos conflitos, além da questão da comunicação, que sempre vem, né, o ruído na comunicação, o problema na comunicação, é a questão do ego. O ego ferido pode ser uma causa de muitos conflitos nesse momento. Agora, se você já sabe disso, fica aquela pergunta, né? Quando você estuda muito espiritualidade, lê sobre os mestres, vê assim histórias, né, engrandecedoras, você se pergunta, né? Ah, me desrespeitou, mas desrespeitou quem? Né? Quem está aqui para ser desrespeitado? Será que quem está aqui, a essência pode ser desrespeitada? É uma coisa muito interessante usar essas situações para a gente poder refletir. Né? Inclusive, na última aula, foi a última aula, se eu não me engano. Foi a última? Acho que sim. Porque no curso eu pego cada signo e eu coloco ali uma pessoa, né? Uma personalidade daquele signo. Se eu não me engano, quem souber aí, eu não sabia de cabeça, o Paramahansa Yogananda, a Ho Cousin, queremos fazer retiro sim, com certeza. Eu, se não me engano, o Yogananda, eu coloquei ele na última aula. Então, quem puder ler, a Sullivan tem medo desse livro, mas eu não tenho medo não. Eu recomendo para todo mundo mesmo, leia o Autobiografia de um Yogi. Eu acho muito legal, é uma jornada, é um livro gostoso de ler e tem várias reflexões ali. Né, várias e várias reflexões. Mas tudo para dizer que muitas brigas, muitos conflitos, pode ser aquela questão de ego. Né? Quem é o maior, quem é o melhor ali, e aí fica aquela disputa. Só que uma disputa com Marte e Plutão não é uma disputa legal. Não é uma disputa legal. Pode ser, eu estou bem, estou fazendo uma livezinha aqui para mandar mensagem para todo mundo sobre a temporada do Marte em Leão. E agora, Yogananda era muito fora da curva, exatamente. Mas é um cara fenomenal. Assim, o livro dele é bem legal. A autobiografia de um Yogi é muito recomendado. Agora vamos lá para os momentos importantes. Por quê? O que acontece? A astrologia ela é matemática, né? Ela é feita também de aspectos, de uma geometria sagrada que acontece no céu. Né? Então, assim,
quando os planetas estão se olhando, se aspectando, forma-se uma geometria sagrada, inclusive com símbolos bonitos, como hexagrama, grande trígono, né? Enfim, vários símbolos se formam, né, no céu e mostra como está o relacionamento entre os planetas. E aí o que acontece? A gente tem os aspectos que vão acontecer com esse Marte. Né? Esse Marte, assim que ele entrou em Leão agora, e agora finalmente ele vai embora, ele não vai ficar retrógrado, ele não vai voltar para Câncer novamente, só daqui a 2 anos. Né? Daqui a 2 anos eu já me preparo, porque esse. Ia falar uma palavra aqui, mas talvez derrube a live. Esse Marte aí, ele vai voltar para minha Lua. Não é agradável ter Marte em cima da Lua, mas enfim. Quem tem Lua em Leão agora. Mas pior, né? Pior é o Marte em queda e retrógrado em cima da sua Lua. Né? Olá, a Bia chegando agora. Que milagre conseguir vir ao vivo. Seja bem-vinda. Estamos aí falando agora dos aspectos. Então, o que acontece? O Marte voltou para Leão. Quer dizer, eu coloquei aqui o seguinte, né? Eu falei que ele fez oposição a Plutão lá no ano passado, em Câncer ainda, e logo no início do ano a gente teve o Marte em Leão fazendo oposição a Plutão. Então vocês veem, a Bia chegou agora, o livro que a gente estava comentando aqui é a Autobiografia de um Yogi do Paramahansa Yogananda, né, porque eu estava falando dos mestres, enfim, da gente ter contato, né, com essa energia mais elevada para poder responder às situações de Marte em Leão que vão trazer muito conflito de ego. Então assim, veja que desde o ano passado tem essa energia de conflito permeando o céu. Então, 3 de janeiro tivemos a segunda oposição, Marte retrógrado, fazendo oposição com Plutão em Aquário. Marte estava em Leão. E aí ele voltou para Câncer, fez aquela coisa toda ali, enfim. E aí finalmente ele voltou para Leão. E aí eu vou falar os aspectos que ele vai fazer agora até ele entrar em Virgem. Né? Ou seja, ele vai ter um período ali onde ele vai fazer alguns aspectos e depois ele volta em Virgem. Bom, alguns ele já fez, né? Porque o Marte voltou para Leão faz um tempinho, só agora eu estou conseguindo fazer a live, mas vale aí a nossa conversa, né? Então, 19 de abril, ele fez um trígono com Netuno. Muito legal, porque ajuda a gente aí a trabalhar nossos sonhos, a ter energia. Vale dizer que Netuno está em Áries agora, é um Netuno muito ativo. Assim, se você tem sonhos para se realizar, tome iniciativa, tome a liderança, Netuno em Áries, né? É interessante ter essa mudança de energia, porque Netuno em Peixes ele é muito Peixes. Né? Então, às vezes, pode ficar muito no plano do sonho. O Netuno em Áries é o sonho, mas o Áries ele incita a ação. Né? Então, isso é bem interessante. Tivemos, então, o trígono de Marte com Netuno, que eu falei sobre isso no Astral do Dia, nos resumão da semana. Então, quem me acompanha, né, viu aí quando eu falei. Agora, muito recentemente, dia 25, o Marte fez quadratura com Lilith, né, que pode ter trazido à tona aí conflitos, feridas, muita coisa relacionada ao feminino, à sexualidade. Né, então é uma tensão também ali acontecendo. Mas o Marte ele encontrou ali, através de Lilith, o Escorpião, que é o seu outro domicílio, né, o domicílio noturno. É até mais agradável para Marte enxergar a Lilith ali, mesmo que numa tensão. Né? É aquela pessoa que você está brigando com ela, mas você gosta dela. Então, pelo menos ameniza ali, né? E aí no dia 27, a gente teve então a outra oposição a Plutão. A terceira oposição de Marte e Plutão, que a gente está nessa vigência. Então, se eu olho aqui o mapa, né, o mapa de aberto que está aqui, deixa eu até ver o signo que está ascendendo nesse exato momento em que estamos na live, é o signo de Sagitário que está ascendendo agora. A Lua está se pondo, eu queria até, não vai dar tempo, né, porque depois que eu terminar a live a Lua já vai ter baixado do horizonte. Mas a Lua está baixando no horizonte bonitona ali junto com Júpiter. Ó. Porque amanhã a Lua vai fazer conjunção com Júpiter. Imagina, a Lua bem brilhante, a Lua já é bem brilhante, né? A gente vê ela grande daqui, e o Júpiter é um dos mais brilhantes também junto com Vênus. A gente vai ver. Então, se você vê amanhã a Lua perto de um ponto muito brilhante, já saiba que é Júpiter que ele está ali. Então, a gente ainda está, se eu olhar no mapa aqui, está fortíssimo ainda a oposição de Marte e Plutão. E sem contar que ficou congelada no mapa da Lua Nova, que aconteceu, Lua Nova de Touro, e que vai culminar na Lua cheia em Escorpião. Então a gente vai ter uma Lua cheia em Escorpião em conjunção e oposição com Urano. Né? Urano que é o cara, né, disruptivo, é o cara que traz surpresas, traz mudanças. Então, veja, com consciência, a gente pode direcionar essa energia, né, Touro e Escorpião, com essa tensão toda, para uma alquimia de transformação muito profunda.
para desapegos, para deixar para trás aquilo que não serve mais, para poder trazer crescimento. Agora, se a gente estiver no automático e na inconsciência, a lua cheia em escorpião, com Urano ali participando, pode trazer uma surpresa desagradável. Né? Então é legal a gente já ir se preparando, porque imagina, daqui a mais ou menos 15 dias vem essa lua cheia, que a lua cheia já é forte por si, mas vai estar em queda em escorpião. Né? E Urano ali tensionando toda essa alunação. Novamente, pode ser libertação, pode ser mudança muito positiva, mas pode ser alguma surpresa desagradável. A gente tem que manter o que eu falei, né? Manter a nossa vibração o mais alta possível para a gente poder estar atraindo coisas boas. Então, quando o Urano trouxe algo inesperado, a gente pode atrair alguma coisa muito legal. Né? Bom, aí o que a gente vai ter também? Aí, assim, esses são que já passou, né? Já passaram esses aspectos, mas eles estão, né, trazendo aí, essa energia ainda está vigente. O que a gente vai ter? 10 de junho, a gente vai ter o Marte fazendo um trígono com Quirón. E agora eu vou ver, né? Vou começar a colocar aqui no mapa, para a gente também ver o estado da Lua. Mas vale lembrar que todos os dias eu vou estar falando sobre isso. Então, acompanha ali, né? A gente está no 4, agora 10 do 5. Acompanha aí que a gente vai ver tudo isso daí. Então, o Marte, ele vai estar fazendo um trígono com Quirón. Ele vai estar aqui no grau 10. Ah, não, é lá para junho mesmo. Eu estava aqui meio que falando, será que é junho? É junho. 24, porque ele fica 2 meses no signo, né? 10 do 6. 10 do 6. O Marte, então, já meio que no finalzinho de Leão, né? Grau 26 de Leão, ele vai estar fazendo o trígono com Quirón, no grau 26 de Áries. Nesse dia vai ser uma lua cheia. A gente vai ter uma lua cheia que estará no signo de Sagitário. Vai ser uma terça-feira. Então pode trazer uma energia de cura muito interessante. Uma iniciativa, uma força, uma coragem para a cura. E vale lembrar que o Quirón está em Áries, que é a casa de Marte. Então isso vai ser um trígono muito legal. Só que temos outros aspectos tensionados ali, hein? Olha só, tudo é uma mistura de ingredientes que a gente tem aqui. Porque eu já vejo aqui que nesse mesmo momento, né, o Marte ele vai estar fazendo quadratura com Urano, né, e a Vênus, que vai ter entrado em Touro, que vai querer estar sossegadinha ali em Touro, ela vai estar fazendo quadratura com Plutão. Então, esse primeiro mês de junho, essa primeira semana, os primeiros 15 dias de junho, vai ter uma movimentação bem forte também. Já estou vendo lá na frente. Né? Depois a gente entra aqui com mais detalhes. Por quê? 10 de junho é o trígono com Quirón e 15 de junho é a quadratura com Urano. Pessoal, esse metade de junho é aquele período que a gente tem que tomar muito cuidado com acidentes. Vou colocar aqui 15 do 6. Muito cuidado com acidentes, porque essa energia de tensão entre Marte e Urano é uma das maiores causadoras aí de acidente. Né? Seja por excesso de velocidade, quando a pessoa está no carro, seja porque a pessoa está fazendo a coisa ali, né? Está mexendo numa faca e ela está mexendo de uma forma muito, né, abrupta. Mas ali, ó, vai ser um domingão, o momento exato vai ser domingo, 15 de junho, o Marte fazendo quadratura com Urano. Claro que isso vai permear dias, né, porque o Marte ele é lento, o Urano é mais lento ainda. Então a gente vai ter um período de tempo ali em que a gente vai ter essa tensão de Marte e Urano. Enquanto o Marte e o Plutão, né, se opondo ali, um encarando o outro, fala muito de conflito mesmo, de briga, de guerra, o Marte em quadratura com Urano pode trazer muito acidentes. Né? Questões aí com eletricidade, questões com incêndio. E a Panda está arranhando a minha porta. Ela não faz isso, quase nunca faz isso, mas agora ela resolveu arranhar minha porta, porque eu estou com a porta fechada fazendo live. Daqui a pouco eu vou terminar e vou ver ela. Esse aspecto, então, é o último. É o último aspecto que o Marte faz para sair de Leão. E é justamente essa tensão com Urano. Agora, claro, como eu sempre falo, né, tem um lado bom também. É uma tensão muito forte de libertação. Esse direcionamento que a gente pode dar para que a gente possa nos libertar de algo. E aí, quando for dia 17 de junho, o Marte entra no signo de Virgem. Muda a energia e a gente volta aqui depois para falar sobre o Marte em Virgem. E quem tem Marte em Virgem vai começar a passar pela sua revolução de Marte, então, a partir daquele momento. Dicas finais, né, para todo mundo. Veja aonde você tem Leão no seu mapa. Por quê?
porque é ali que Marte está passando ali, está passando, né, no seu mapa. E como diziam, né, os antigos, o Marte é um pequeno trazedor de problemas. Ele pode trazer desafios. Então, se o Marte está passando no ascendente, ele pode trazer irritação, pode trazer acidente, pode trazer febre, pode trazer infecções, inflamações, mas também pode trazer muita energia, né, pode trazer muita iniciativa, coragem. Se ele está passando na casa 2, ele pode trazer perda financeira, mas ele pode trazer muita energia para ganhar dinheiro. Se ele está passando na casa 3, ele pode estar trazendo, né, alguma briga através da comunicação, né, algum conflito ali de comunicação, mas ele pode trazer também muita força para que a pessoa fale a palavra dela, fale o que tem que ser falado. Marte na casa 4 pode trazer conflito em família, mas pode também trazer muita energia para resolver alguma questão de família e assim por diante, né? Eu diria que um dos mais temidos, né, para a questão do relacionamento é o Marte passando na casa 7, porque ele tende a trazer conflito no relacionamento. E aí, se você sabe lidar com essa energia, você lida com ela melhor. E sem contar que essa região onde está passando Marte não é só que o Marte está passando ali. É que o Marte está passando ali e se opondo a uma outra energia de Plutão em Aquário ali do outro lado. Então, obviamente, se você tem um Leão na casa 7, significa que você tem um Aquário na 1. Então, enquanto o Marte está aqui no relacionamento, o Plutão está no seu ascendente, no seu eu. Então, é um conflito muito forte entre o eu e o outro. Né? Tem o Leão na 10, pode ser bom para o profissional, para iniciar projetos, autoestima. Então, pode ser muito bom, você pode ter muita energia, né? Muita iniciativa, empreendedorismo, liderança, mas pode ter algum conflito com alguém. Então, por exemplo, pode ter conflito com autoridades, pode ter conflito com alguém que, né, de repente, venha venha se expressar de forma muito irritada. Então, tem que tomar esse cuidado. É assim, perceber que o ambiente onde tem Marte, imagina que é um ambiente que tem uma fogueira ali. Ela pode estar tanto te aquecendo e sendo legal, né, para te aquecer, ou se ficar exagerado pode queimar, pode, que nem a fumacinha aqui, né? A fumacinha aqui quando ela estava, né, quando eu acendi, falei, bem bacana, estou limpando aqui. Depois começou a ficar tanta fumaça que eu não conseguia mais respirar. Então tem aquela questão do exagero. Então o Marte na 10 é uma posição legal, né, ele passando na 10, energia, empreendedorismo, iniciativa, mas tomar cuidado com conflitos, principalmente nessa área, né? Bom, e para quem quiser óleo essencial, a gente pode usar vários. Por exemplo, se a pessoa fica muito irritada, usa uma lavanda, usa um óleo calmante. Mas eu quero indicar aqui o óleo de cedro. Cedro. Por quê? Porque ele é um óleo aterrador. Né? Deixa eu até sentir o aroma aqui do cedro. Ele é um óleo aterrador. Ele ajuda a gente a estar mais aterrado, disciplinado. Ele traz uma energia de Saturno também. E uma coisa que eu escolhi o cedro também é porque a própria palavra cedro tem muito a ver com realeza. Tem muito a ver com a questão de nobreza. E essa é uma energia muito positiva para Leão. Né? Que todo mundo possa ter essa nobreza, possa ser uma luz que acenda outras luzes. Né? Porque essa é a essência. Se você tem uma vela e você acende a sua vela de forma positiva, tem autoestima, tem brilho, né? tá bem ali, você pode, com esse seu fogo, acender outras velas. Então não adianta também do tipo, eu não vou querer crescer, não vou querer me acender, porque aí a sua vela fica apagada e não acende nenhuma também. Né? Então o cedro ele pode trazer para a gente esse centramento, né, esse pé no chão, para que a gente possa desenvolver a nossa nobreza e viver a nossa nobreza no nosso melhor. E a pedra, eu não estou com ela aqui, eu preciso pegar ela, ela está guardadinha ali, mas eu quero indicar a numita. Não é uma pedra muito comum, não é tão fácil de achar. Quando você acha ela um pouquinho mais cara, mas caso você tenha numita, você pode utilizar a numita, porque ela é uma pedra muito de empoderamento. E ela também, como pedra preta, ela ajuda a aterrar, né, a estar ali aterrado, ter energia, né, trabalhando aqui na Terra, e também ela ajuda nessa questão de assumir o seu poder. Né, traz muita força também, né? As pedras pretas elas contêm zinco, zinco que é um mineral fundamental para a gente, para o sistema imunológico, para a sexualidade. Então quem tiver uma numita, use a numita que ela vai ser bem interessante. Poderia indicar a pedra do sol também, mas cuidado com o exagero na pedra do sol, porque se tiver o conflito de ego, né, a pedra do sol tende a exacerbar isso. Então tem que tomar um certo cuidado. Pessoal, é isso. Então temos a nossa live aqui da temporada de Marte em Leão. Eu acho que agora eu meio que descobri como que vai rolar o esquema das lives, pelo menos por enquanto, porque eu entendi que eu tenho que terminar essa live, depois eu consigo ir lá nos arquivados e baixar
ela direitinho, porque hoje foi isso, né? Eu fui, baixei ali naquele site lá que você tem que entrar no site, baixar, um monte de treta ali, e aí vi que foi uma pessoa que me avisou que não foi o vídeo inteiro, né? Foi cortado, olha, até agradeço muito, né, a Jeane que me avisou, e aí eu falei, bom, é esse o erro que deu. Aí, mas nessa eu consegui descobrir que se eu entrar lá no arquivo do Instagram, eu consigo baixar direto pelo Instagram. Então acho que agora vai ficar meio certinho, vai ficar mais bacana, que eu consigo fazer a live aqui. Se você está vendo no YouTube ou no Spotify, saiba que ela virá aqui primeiro. Ela vai estar no Instagram primeiro, depois eu vou fazer o download e fazer o upload para outros lugares. Então, vem aqui para o Instagram, segue também, participe ao vivo, né, e a gente troca essa ideia toda vez que tiver live. Eu estou procurando fazer o máximo possível, porque ficaram algumas coisas, né? Eu gostaria de fazer também de Vênus em Ares, mas está chegando maio, então talvez eu tenha que fazer uma live agora para já olhar para a energia de maio. Veremos aí ao longo dessa semana. Vou ficando por aqui, muita gratidão, um beijão, Namastê, Harion, pessoal, até amanhã no Astral do Dia, já falando da nossa querida Vênus que vai mudar para Ares. Tchau, tchau.